E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Então, hoje, dia 19 de setembro de 2021, uma data bem especial para a educação brasileira, onde estaria completando 100 anos de idade o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Então, Paulo Freire trabalhou muito com a questão da alfabetização. Então, por exemplo, para Paulo Freire, seria importante que o aluno aprendesse algo relacionado ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, e esse conhecimento, então, fizesse sentido para ele. Então, se uma pessoa que estivesse em processo de alfabetização pegasse, por exemplo, o professor pegasse algumas palavras que estivessem muito distantes da sua realidade, isso seria um impeditivo, né, para a construção do conhecimento. Então, por exemplo, se for uma pessoa que trabalhasse no setor da construção civil, por exemplo, essa pessoa deveria aprender palavras ligadas ao seu dia a dia. Então, por exemplo, a palavra tijolo, ou a palavra cimento, ou, por exemplo, se fosse uma pessoa ligada à área da agricultura, ela deveria aprender a palavra tomate, a palavra alface, que estava ligada ao seu dia a dia. Isso seria muito mais interessante para o aluno. O aluno ficaria, né, motivado a aprender e aprenderia de uma forma muito mais rápida também. Então, na década de 60, o Brasil entrou dentro de um processo político, né, do regime militar, em 1964, e Paulo Freire, então, em 1968, estava exilado no Chile, e lá, então, criou uma obra bem importante, que é a Pedagogia do Oprimido. Então, onde ele aborda as relações entre o opressor e o oprimido, e dentro desse processo, então, ele humaniza a educação para superar aquilo que ele chama de educação bancária. O que seria essa educação bancária? Onde o professor apenas deposita o conhecimento e o aluno, de forma passiva, recebe o conhecimento. Então, Paulo Freire trabalha muito mais uma questão dialógica, onde o professor e o aluno constroem junto o conhecimento. O aluno trazendo a sua bagagem cultural, aquilo que ele aprende na comunidade, aquilo que ele aprende na família, nas suas relações, e o professor, então, acolhe, né, essa experiência, esse conhecimento prévio do aluno, e o aluno participa, então, de forma mais ativa dentro do processo, né, da construção do conhecimento, então. E Paulo Freire, então, valoriza o diálogo, a interatividade, a amorosidade, e é muito atual a sua pedagogia, porque ele também valoriza a organização coletiva, o respeito à diversidade. Então, cada pessoa tem, né, a sua experiência de vida, tem a sua relação, a sua religião, ou não tem religião, ou a sua sexualidade, a pessoa tem as suas ideias, a sua visão de mundo. Então, Paulo Freire valoriza muito isso e dá espaço para que as pessoas, então, possam mostrar, né, as suas ideias. E ele é, então, uma pessoa que a gente pode dizer um democrata, uma pessoa que gosta muito, né, que gostava muito do diálogo, de desenvolver, então, o senso crítico também, e despertando a curiosidade no aluno. Uma das coisas também que ele valoriza muito é essa questão da curiosidade. Então, Paulo Freire respeita a dignidade humana, né? Ele falava muito da esperança, do verbo esperançar. Não é aquela esperança que simplesmente a pessoa fica passiva, aguardando as coisas acontecer. Não. O esperançar exige ação. Para que as coisas possam mudar, é necessário que a pessoa contribua para o processo de mudança. Então, ao invés de esperança apenas, ele desenvolve muito a ideia do esperançar. E eu trago aqui também uma outra obra dele, que é a Pedagogia da Autonomia. A autonomia é bem importante dentro do processo de educação, porque o aluno precisa ter essa autonomia, no sentido de que ele possa desenvolver a sua história de vida, desenvolver, né, de forma ativa na sociedade,
contribuindo para um mundo melhor, né, participando das decisões. E isso é bem importante, então, que o aluno tenha autonomia nesse sentido, assim. Então, algumas ideias aqui, ó, desenvolvidas pelo Paulo Freire, ó. Ensinar não é transferir conhecimento, né? Aquilo que a gente falou, que não é uma educação bancária, o professor sabe tudo, o aluno não sabe nada e o professor transfere o conhecimento. Não, os dois têm conhecimento, né? Cada um tem o seu conhecimento e juntos, então, constrói, né, o processo de educação, o processo de conhecimento. Outra parte diz assim: ensinar exige respeito aos saberes do educando, né? Então, o aluno traz a sua bagagem de conhecimento, a sua bagagem cultural, e o professor precisa acolher isso também. Ensinar exige criticidade. Então, é importante que desenvolver o senso crítico, né, para que o aluno possa ter a noção do que está acontecendo no mundo, né, não seja uma pessoa alienada, possa compreender as coisas, a economia, a política, a cultura, a educação, tudo que ocorre no mundo, para que ele possa, então, de forma crítica, né, saber, né, opinar e saber desenvolver os seus argumentos também, certo? O problema da educação brasileira não é Paulo Freire. O problema da educação brasileira é a falta de investimento, a falta de prioridade. Então, para que possamos desenvolver cada vez melhor a educação, precisamos de investimento, certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, grande abraço, até mais, tchau, tchau.